Olá, boa tarde. Vamos começar nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nossa aula aqui importantíssima que fala sobre o sistema da nossa língua. A gente começa com um assunto importantíssimo falando de gramática, que é a parte fonética, né? Então, antes de qualquer assunto para a gente falar sobre gramática, nada melhor do que entender, ter uma introdução aí sobre os sons da língua, né? Então, vamos começar hoje trabalhando fonética. Tá bom? Primeiramente, gente, eu quero explicar para vocês por que a gente vai trabalhar fonética, né? A gente chama de fonética e fonologia, vou explicar um pouquinho. É o seguinte, quando a gente começa a interagir socialmente através de linguagem, e essa linguagem a gente se comunica com alguém, antes de a gente escrever, a gente fala. Então, o processo não é inverso, a gente começa a escrever para falar. A gente fala e depois escreve. Por isso que muitas vezes o processo de acesso à segunda língua, né, o inglês, o espanhol, qualquer outra língua, ela demora muito, ela é feita de forma muito errada, porque primeiro se coloca os alunos para escrever, 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 e não instiga, né, não fomenta esse diálogo, essa abertura da fonética, do som, da linguagem oral. Então, se a gente pensar direitinho, não foram as letras as primeiras a serem feitas. Primeiro o que aconteceu foi a formulação dos sons. Então, primeiramente, né, nós como seres humanos, divididos aí, logicamente, em realidades de línguas que nasceram de formas diferentes, produzimos sons e esses sons foram transformados em letras. Esses mínimos sons foram transformados em letras. Isso quando a gente está falando de uma língua de sistema alfabético como a nossa, tá certo? Que a gente tem letras, né, como vogais e consoantes, para representar esses sons. Tem línguas diferentes. E lembrando também que nem todo som é representado na escrita da mesma forma. Existem sons em português que são representados por letras diferentes e letras diferentes que são representadas por sons diferentes, dependendo aí da proximidade, né, fonética de uma língua para outra. Então, a gente pode perceber, por exemplo, os dois Os juntos em português, tem som de O dobrado, né? Por exemplo, álcool, né? Em inglês, esses dois Os pode ter som de O ou pode ter som próximo do que a gente chama de português de um U, como door e book. Então, nem toda língua representa as letras da mesma forma do que os sons e vice-versa, tá? E lembrando que isso não faz uma língua ser mais difícil que a outra, porque o que se fala muito é que o português é a língua mais difícil, isso não existe, isso é um mito, até porque todo falante ele vai se adequando socialmente nas interações verbais dos sons que a língua tem. Então, para a gente é mais difícil acompanhar uma língua em que o sistema fonético dos sons e a representação nas letras sejam mais distantes da nossa. Então, uma língua mais fácil de aprender, por exemplo, seria o espanhol, que em muitas letras, né, essas representações são mais próximas da nossa, né? E a gente vai para o alemão, por exemplo, né, para o russo, que tem perspectiva mais diferente. Então, são línguas mais distantes dessa proximidade do som do nosso. E aí nem se fala sobre o mandarim, né, que aí aquela língua de símbolos está completamente distante da nossa realidade fonética. Então, aí eu botei o conceito da Micaela sobre fonética e fonologia. Não precisa entender o conceito, essa parte teórica, mas só para vocês entenderem que tanto a fonética como a fonologia se dedica a esse estudo dos sons da língua, tá? A fonética mais ligada a esses sons e como esses sons se articulam, né? Eu vou mostrar a vocês como é que esses sons saem. Como é que a gente produz o F, o G, o O, o A,
Então, como é esse processo natural, humano, de produção de sons, e como a gente representa isso dos sons para a grafia, por exemplo. Então, isso é muito interessante, né? A gente usa um sistema fonador completo no pulmão, com a boca. Eu vou explicar isso já já. E aí a gente tem que entender, também a fonologia também trabalha isso, já é uma parte que trabalha como essas mudanças elas acontecem e as variações que acontecem. Por exemplo, o D, o nosso D, a gente que mora aqui em Pernambuco, o nosso D ele é fechado, né? A gente fala dia, né? Dado, né? Esse dia, o T também, titia, dia. Que aí existe outra representação, por exemplo, no Sudeste, que fala dia e tia. Então, em português, existe essa variedade do D em regiões diferentes e o T que tem sons também diferentes. Então, a fonologia vai ver essa questão mais de variedades e essas relações que existem dessa variedade também fonética que a nossa língua tem, tá? Então, vamos colocar fono como som. Então, a gente vai estudar agora os sons da nossa língua, tá bom? Então, uma visão importante para vocês é o seguinte. Toda vez que a gente produz algum som, a gente reproduz uma palavra ou frase, existem mínimas unidades de som que vão se acoplando, vão se juntando e vão criando palavras. Então, existem os sons e existem as letras. São coisas diferentes. O som, essa unidade mínima de som que eu falo, e que a gente vai representar por uma letra. Então, esse som, representado por uma letra, às vezes, tá? Ele é perfeito e às vezes não. Por exemplo, esse som de faca, esse som esse Fzinho, assim, é representado na nossa língua pela letra F. Todo som de F, esse som de F, esse F, é representado pela letra F. Então, é aí um sistema perfeito aí. Então, esse som de F sempre vai ser essa letra F. Mas existem outros sons que têm várias letras. Por exemplo, eu vou explicar lá na frente, o som de S. S. É um som, é um fonema, é um sonzinho. Então, esse som de S, esse S, pode ser que letra representar o S? O S, o SS, o XC, o S cedilha, o cedilha, então, o C. Então, existem várias letras apenas para o som de S, que é o S. Então, a gente vai ver, eu vou colocar aqui para vocês, ó, e na nossa língua existem três possibilidades, tá certo? Vamos ver aqui a palavra menino. Menino, isso aqui são as palavras, tá certo? Menino. Eu tenho 6 letras. Acho que ficou errado aqui, rapidinho. Deixa eu colocar aqui. Saiu errado aqui, são 6 letras. Desculpa aqui, tá? Aqui. Pronto. Saiu errado lá. Então, por exemplo, aqui, ó, a palavra menino. Quando eu escrevo a palavra menino, isso aqui é a palavra, tá certo? Então, eu tenho 6 letras, um M, um E, um N, um I, um N e um O. Quando eu falo a palavra menino, o M tem som de M, esses que estão aqui entre essas barrinhas são os fonemas. Quantos sons eu falo? Esse M tem som de M, esse E tem som de E, esse N tem som de N, esse I tem som de I, esse N tem som de N, e o O tem som de O, e você pode também colocar com U, né, que a gente fala menino, né? Mas você percebe que cada letra representa um som. O M representa M, menino. Então, eu falo 6 sons, então eu tenho aqui, ó, 6 fonemas, são 6 sonzinhos, a gente chama de fonema, fonema é esse som mínimo,
e eu tenho 6 letras. Então, na nossa língua, é muito mais fácil quando cada letra só tem representado por um som. Então, se todas as letras da língua da gente tivessem o mesmo som, a gente não teria problemas com a nossa língua para a escrita, porque todo som que a gente falasse seria uma letra. Mas nosso sistema não é perfeito. Então, existem, como o caso aqui embaixo. Quando eu falo anexa, eu tenho 5 letras, ó. A, N, E, X e A, anexa. Tenho 5 letras. Então, ó, o A tem som de A, o N tem som de N, o E tem som de E, mas o X aqui, gente, não é uma letra só, mas em anexa, o X tem 2 sons. Anexa é como se tivesse um K e um S. Então, uma letra aqui, X, representou 2 sons. E esse X aí nem sempre vai ter 2 sons, porque, por exemplo, em xícara, o X tem apenas um som. Mas aqui ele tem 2. Então, na língua, a palavra pode ter o mesmo número de letras e fonemas, ou pode ter o número de letras menor do que o de fonemas, porque uma letra representa mais de um som. Tá certo? Então, aqui, o anexa tem 5 letras, mas tem 6 fonemas. E pode acontecer o contrário, ter mais letras do que fonemas. Como aqui requebra, a palavra requebra, o R tem som de R, o E tem som de E, só que o QU, em português, o Q sozinho com uma letra, a gente não usa, né? A gente não tem K, é QA, tem que ter um U aí. E esse U ele pode ser pronunciado ou não. Em requebra, o QU só tem um som que é de K. Então, são 2 letras, mas tem apenas um som. Entenderam? Então, por isso que a gente tem problemas com dígrafos, né? Que são palavras, são as palavras que têm 2 letrinhas que têm um som só. Como RR, RS, SC, que são 2 letras, mas tem apenas um som. Então, em português, eu posso ter o número de letras igual de fonemas. Eu posso ter o número de letras menor do que o de fonemas. E eu posso ter o número de letras maior do que o de fonemas. Então, o que é que isso tem a ver? A gente vai estudar isso para quê? É para você entender que, às vezes, a gente tem problemas na ortografia, na escrita, em colocar letras mais específicas, porque nem toda letra representa apenas um som. O X, por exemplo, tem vários sons. Ó, anexa, esse som de KS. O X tem som de KS. O X tem som de Z, como exame. Então, veja, uma letra só representa aí, tem a representação de vários sons. Por isso que existe um problema grande, tá bom? Então, para vocês entenderem, vê só. Então, existe uma relação perfeita entre as letras e os fonemas? Sim e não. Quando não existe, aí a gente tem dificuldade para saber como a gente vai representar o som. O som de S, esse S, não existe uma correspondência rigorosa. Nem todo som de S se escreve a letra S. Seria muito mais fácil se todo som de S fosse a letra S. Mas não é, tá? Aí você me pergunta por quê? As palavras, elas têm etimologias diferentes, elas têm origens diferentes. Então, dependendo da origem da palavra, o processo de formação da palavra que veio de uma palavra de origem, se mantém a base dela. Então, seria ótimo se o S fosse sempre, o som de S fosse sempre a letra S. Cebola seria com S, piscina seria só um S, assédio seria um S só, mas não é. Então, o fonema é só o som de Szinho, isso aqui é o som de S, é representado por várias letras.
Pode ser a letra C, ó, incerto, paciência, acenar. Pode ser C cedilha, ó, caçar, açucena, açougue. Para quem não sabe, gente, por que essa letrinha se chama C, cedilha? Cedilha é esse tracinho que fica embaixo do C. O C cedilha existe para transformar K, Có e Cu em Sá, Só e Su. Então, não existe esse cedilha antes de E e de I, porque C com E já é Sé e C com I já é Si. C com A é K, mas C cedilha com A é Sá. C com O, Có, mas C cedilha com O, Só. C com U, Cu, e C cedilha com U, Su. Tá certo? Ó, o som, o fonema S, pode ser a letra S sozinha, como salsicha aqui, ó, tá vendo? Semântica, sobrar, que é o mais fácil. O S, no meio de uma palavra, entre vogais, logicamente, né? No meio de uma palavra, para manter o som de S, você tem que dobrar ele. Então, o SS também tem som de S. Para você não falar pasar aqui, pasar, você tem que para você não falar pasar aqui, você tem que colocar SS. Então, passar, assassinato essencial. O S também, ele tem, o som do S também pode ser SC, como nascer, oscilar, piscina. SC cedilha, vê só, nasço, eu desço, espero que você cresça. Se eu não colocasse cedilha aqui no nasço, ficaria nasco, aqui seria desco e aqui seria cresca. Então, aí precisa de ser cedilha. XC como exceção, excesso, excelente. XS como exudar, exicar, exsolver. E X também. Então, o X também tem som de S como máximo. Certo? Então, nem sempre a relação entre a letra e o fonema é algo que tem uma correspondência única. Por isso que a gente tem dificuldade com o S. Tá bom? Então, lembrando, vamos lá falar uma coisa bem interessante. A gente tem dificuldade, sabe qual é a letra que a gente tem dificuldade, gente? Vamos ver aqui no alfabeto. A gente não tem dificuldade com A, não tem dificuldade com B. Por quê? A é sempre A e B é sempre B. Ba, Bé, Bi, Bobu não tem outro som. A gente tem problema com o C? Tem. Porque o C pode ter som de K, como em carro, e pode ter som de S, como em cebola. A gente tem problema com D? Não. Tem problema com E? Mais ou menos, porque o E, às vezes, né, no final da palavra, o E tem som de I. E às vezes a gente fala, por exemplo, pente, a gente fala pente, a gente escreve E, mas fala I. O F não tem problema, porque F é F sempre. O G a gente tem problema antes de E e de I, porque G e G pode ser G e E, G e I, ou J E e J I, porque G e G pode ser G E ou J E, e G I e G pode ser G I e J I. O H a gente tem um grande problema, vocês vão ver lá na frente, porque o H a gente não pronuncia, né, quando ele está no início da palavra. Então, homem, humano, então, ou você sabe que a palavra tem H, mas você não tem como ler, a gente não tem como ler a palavra, a gente não tem como saber que a palavra tem H ou não só pela fala. Então, não é uma letra fonética, tá? É uma letra mais etimológica para mostrar que a palavra, na onde ela veio, tinha a letra H, tá bom? E aí vai. O I a gente tem um pouquinho mais ou menos problema, então, o J a gente não tem problema, o K a gente não tem problema, porque o K é usado em nome próprio, a gente vai falar sobre isso. O L, a gente tem um pouco de problema no final da palavra, porque o L no final da palavra tem som de U, então papel podia muito bem ser com U, né, papel, mas é com L, então a gente tem que colocar L, então a gente tem que manter essa relação que foi convencionada, que papel é com L, porque a gente, na variação do português brasileiro, a gente transformou o L em U, mas, inclusive em espanhol, papel, o L tem som de L.
Em português de Portugal também mantém o L. Então, os falantes não têm esse problema, porque o L tem som de L. Tá? O M, a gente não tem problema no começo das sílabas, mas tem no final, que o M às vezes também tem som de U. Quando eu falo cantam, a gente não fala cantam, a gente fala cantam. Então, esse M aí tem som de U, cantam, tá? Façam, a gente fala um U aí. Interessante isso, né? Então, gente, para a gente falar, a gente movimenta aqui vários órgãos, né, num sistema aí para a gente falar chamado aparelho fonador, tá? Parece aula de biologia, mas tem a ver com língua. Então, para a gente falar, a gente usa aí os alvéolos, o maxilar, os lábios, os dentes, as cordas vocais, a gente tem o que infla o ar, né, como os pulmões que passam pela laringe, faringe, passa pelo véu palatino, o som que a gente produz, deixa eu virar aqui para vocês verem, o som que a gente produz também vem daqui do pulmão, mas o som pode sair pela boca e também pode sair pelo nariz. Eu vou mostrar a vocês para a gente fazer o teste aí. Vocês vão fazer o teste comigo. Tem sons que a gente fala que saem só pela boca, sai só pelo nariz, tá? Então, tem sons que saem pela boca e pelo nariz, ou só pela boca, tá? Por isso que quando a gente tá gripado, a gente fala um pouco assim, porque o nosso nariz está entupido. Então, o som, a força que o som vem do pulmão, né? Existem vários processos que fazem com que o som mude aqui na nossa laringe e tudo. O som sai pela boca e sai pelo nariz. Então, o ar sai e tem algumas barreiras que fazem com que o som ele mude de som. A gente vai falar disso lá na frente, tá bom? Então, como são produzidos os sons, tá? Então, vários órgãos, primeiro, os órgãos aqui no pulmão, na traqueia, vão produzir uma corrente de ar. Esse som ele tem que sair. Imagine uma flauta. O som da flauta, ele sai quando você empurra o ar e o ar sai pelas cavidades, não é isso? Se você tampar uma cavidade e tampar outra, o som muda. É a mesma coisa no nosso pulmão. Quando no pulmão solta o ar, até porque ninguém consegue falar sem ar, tanto que quando a gente fala muito direto, faz falando, o som acaba, o som, a gente não consegue falar mais porque o ar acaba. Então só existe som porque existe ar. Então essa corrente de ar passa, vem, passa pelos obstáculos, a gente vai ver aqui a glote, a laringe, a faringe, as cavidades, os dentes, a língua, tá? A boca, e aí faz esse som, ele vai saindo, né? Então ele vem dessa ressonância, porque o som quando bate nas paredes ou quando bate nos dentes, ó, esse som muda. Tanto que tem sons, a gente quando faz leitura labial, não tem pessoas que fazem leitura labial? Sabe por quê? Porque quando eu falo A, não tem como falar o A de boca fechada. Tente falar o A aí com a boca fechada. Ou não sai. Tente falar um S, com a língua lá para cima, na cavidade lá de cima. Não sai. E com os dentes abertos. Não sai, porque o S, você empurra a língua, exatamente, o M, sem juntar os lábios. Então, nós, quando vamos produzir os sons, nós fazemos articulações com a boca que vão moldando o som. Ó, ó, M, S, V, ó. O V. A gente coloca os lábios aqui embaixo, ó. V. Não tem como falar V com a boca aberta. Então, entenda que o som ele não é uma mágica. Ele é produzido por uma corrente de ar com obstáculos que até sair o som. E nós vamos moldando essa ressonância dele, dependendo do som que a gente quer produzir. Tá bom? Então, por isso que, às vezes, a gente vai moldando esses sons. Então, tem sons que não tem na nossa língua.
Tá? Como tem sons em outras línguas que não tem na nossa. Por exemplo, o som de Z, em espanhol não existe. Tá? Tanto que em espanhol existe a letra C, a letra Z, mas pronuncia S. Savata. Então, então existe a mesma forma como existem sons que não, nós não temos, tem letras também que tem outros significados e tem outros sons. E também tem línguas que têm letras também um pouco diferentes, tá? E por que o som da voz, cadê? E por que o som da voz de cada um sai diferente? O que sai diferente, Gabriel, é o tom do som. Porque, por exemplo, nós, homens, nós temos, durante a gente é pequenininho, a gente tem a mesmo som que a gente produz é o som muito parecido com o som das meninas, né? Porque a nossa corrente de ar é a mesma do que das meninas. Quando a gente vai crescendo, também tem a questão hormonal, nós também, os homens, vamos criando como o pomo de Adão, que é essa saliênciazinha que sai aqui do pescoço, que faz com que a voz nossa dos homens seja um pouco mais grave. Por isso que quando a gente está passando da juventude para a adolescência, essa mudança da voz da gente ficar mais grave tem a ver exatamente com essa questão hormonal, né, da puberdade, que é esse pomo de Adão, tá? E existem outros fatores, né? Tem pessoas que têm voz mais rouca, então a voz mais rouca pode significar a passagem dessa faringe é um pouco diferente do que a do outro, tá? Tem coisas que interferem nesse som diferente que não depende só do aparelho fonador em si, o ar, mas os obstáculos. Então, por exemplo, uma pessoa que fala, já viram uma pessoa falando sem dente? Uma pessoa sem dente, por exemplo, uma pessoa que usa chapa e tira a chapa, né? Ela vai falar assim, pouco assim, porque os dentes ajudam o som, ó, o som. Então, o aparelho fonador da gente não é só o pulmão, não. A boca também é. A boca também faz parte desse molde, tá? A frequência vai mudar também, dependendo se é homem ou mulher, porque existem ondas sonoras diferentes, mas a força é igual. Mas as cordas vocais, também existe uma questão de diferença entre homens e mulheres, tá certo? Então, para vocês entenderem que é um processo natural, né, de saída de som, mas quando a gente vai se alfabetizando, a gente vai entendendo que na nossa língua existem letras que representam sons, e esses sons aqui na nossa língua nós utilizamos, tá certo? A gente vai fazer mais uns testezinhos com vocês. A gente vai fazer um testezinho agora, tá certo? Vê, quando a gente fala e o ar vem do pulmão, né? Bem para falar, vem, chega na laringe. Aqui na laringe da gente, a gente tem as pregas vocais, que elas vibram, tá? Existem sons que vibram as nossas pregas vocais e tem sons que não vibram. Quando vibra, é chamado de sonoro. E quando não vibra, é surdo. Porque isso significa que as cordas estão vibrando ou não. É como uma corda de violão que vibra, as nossas cordas vocais também vibram. Vamos fazer um teste. A mesma letra S, se a gente escrever um S, uma letra S, lembrando que letra não é som, a letra S, ele pode ter fonemas diferentes. Um que vai mexer as nossas pregas vocais e outra não. Vamos fazer o teste aí, vocês? Bora. A palavra sapo, 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 sapo. Vê se quando vocês produzem a palavra sapo, botem o dedo aqui na garganta. Sapo, sapo, sapo. Vejam que as cordas vocais da gente nesse Ô, S. professor, Oi. eu não entendi, eu me perdi, eu sou muito lerda. Eu não entendi o que é pra fazer. É Você pra vai botar falar a o dedo palavra sapo. aonde? Você vai falar a palavra sapo. Fala aí, sapo.
Abre o microfone para ver você, seu teste. Sapo, tô ouvindo. Sapo. Bota o dedo aqui na sua garganta e fale sapo. 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 Ah, eu senti Aí, um negócio mexendo. não, calma. Você vai sentir, porque tudo que você falar, qualquer som que você vai falar, você vai sentir mexendo, mas não vai vibrar a sua corda vocal. Para você fazer um teste, a gente vai falar agora a palavra casa. 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 Vê se quando você fala casa, esse S de casa, a vocal vai tremer, ó. Casa. Z, z. Tá vendo? Quando você fala de sapo, fala assim, ó. Não mexe, ó. Agora fala. Vai mexer. Estão vendo? Porque existem sons que não mexem as cordas vocais e existem sons que são fonemas que vão mexer. Então, para vocês verem, a mesma letra tem dois fonemas que um é surdo e outro não é. Então, ó, se você fala, ó, de sapo, não mexe cordas vocais. Já quando você fala casa, mexe as cordas vocais. Então, gente, a fala da gente tem vários fatores, também tem outros fatores, tá bom? Por exemplo, professor, mas tem gente que fala estranho. Existem outros problemas de linguagem que vem também porque, por exemplo, a pessoa tem a língua muito curta, tá? Tem gente que tem que ir para uma fono para soltar um pouco essa língua, por exemplo, a produzir os sons de rrr, esse som de rrr, faz aí. Rrr, esse som de rrr, a língua da gente dá um monte de vibrada dentro da boca, que a pessoa que tem a língua muito curta ou a língua dura, que não consegue fazer isso, não consegue falar esse som. Tem pessoas também que têm a língua muito grande, então também tem esse processo dentro da boca, como, por exemplo, as pessoas que têm síndrome de Down. As pessoas que têm síndrome de Down, a língua deles é maior do que a cavidade bucal. Então, por isso que muitas vezes as pessoas que têm síndrome de Down, a língua fica muito para fora. E ele acaba falando assim, já viu? Por quê? A caixa da língua, o espaço da boca, quer dizer, desculpem, não cabe a língua inteira. Então, tudo isso interfere. Interfere se você botar um piercing na língua, interfere se você tiver os dentes muito separados, se você não tiver dente, porque o som também sai pelo espaço que existe entre os dentes. Então, gente, eu vou falar como pessoa que conhece um pouco do assunto de fonética. Cuidado quem for colocar piercing na língua. Não é por acaso que o nome dos idiomas se chamam língua portuguesa, língua inglesa, porque sem língua você não fala. Você sem dente você fala, mas sem boca você fala. Pode falar os sons estranhos, mas você fala. Agora sem língua você não fala, tá certo? Então cuidado, porque se você furar o piercing no lugar errado, você pode perder o movimento da língua e você pode ter um problema seríssimo. Então, assim, né, cuidado aí nesses pensamentos que vocês têm desses piercing, tá bom? Vamos lá. Também tem sons, gente. A gente também separa o som como nasal e oral, tá? Existe que a gente chama de véu palatino. Deixa eu virar assim de lado. Quando a gente fala, o som, quando a gente respira, a gente não respira pela boca e pelo nariz, é ou não? A gente respira pela boca e pelo nariz. Se a gente respira pela boca e pelo nariz, o som sai também pela boca e pelo nariz. Existe o véu palatino aqui, tá? Deixa eu virar assim melhor. Existe o véu palatino aqui dentro, tá? Que ele que vai fazer com que o som só passe pela boca ou também passe pelo nariz. Ele abre e fecha. E aí tem sons que só saem pela boca, então são sons orais. Por exemplo, bota a mão assim no nariz. Fala a palavra bacia. 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 Você não conseguiu falar a palavra bacia
O seu nariz tremeu? Não. Agora fala mamão. Mamão. Esse som de M, Mamão. além dele sair pela boca, ele também sai pelo nariz. Por isso, quando a gente está gripado, ou a gente fecha o nariz, ou você fecha aqui o nariz, o som que a gente produz, ele pode sair pelo nariz e pela boca. Por isso, quando a gente fecha o nariz ou está gripado, a gente fala alguns sons estranhos. Por exemplo, Eu pedi a manhã para pegar o lanche para mim. estão vendo? Ó, esse som de manhã, ele sai nasalizado, porque você tampou a saída de ar. Mas tem sons que só saem pela boca, então são sons orais, e o que sai pela boca e pelo nariz é chamado de nasal. Bom, comigo é assim, tá? A gente só consegue entender quando a gente testa. Deixa o povo falar aí, tá? Mas aí vocês estão entendendo agora coisas que vocês nunca entenderam, né? Vamos lá. E aí, vamos lá para uma coisa bem simples, tá? Isso, cachorro sai pela boca, então tem sons nasais que saem, logicamente, pelo nariz. Então é o seguinte, a coisa mais importante que vocês têm que entender é o seguinte. Quando a gente... as letras mais importantes para a gente são as vogais. Porque quando a gente fala A, E, I, O, U, essa vibração dessas pregas vocais que a gente coloca vai modificando nessas cavidades e vai transformando em fonemas vocálicos. Não existe obstáculo para sair. A, E, I, O, U. Não existe obstáculo. Na nossa língua, qualquer sílaba que a gente fala, a base é a vogal. Então, só existe sílaba com vogal. Por exemplo, se eu pego a palavra arara, o A é uma vogal e também é uma sílaba. O Rá é uma sílaba, porque tem uma vogal. Mas não existe sílaba sem vogal. A consoante, ela só existe junto da vogal. Então, quando eu falo, por exemplo, a palavra aí, o advérbio de lugar, aí, eu tenho duas vogais, aí, e eu separo. A é uma sílaba e o I é outra. Então, a base da nossa sílaba é a vogal. Então, as consoantes, elas só existem com som. E por isso, consoante. Então, elas só saem junto de uma vogal. Consoante. Então, quando a gente trabalha lá na escola, lembra que a professora colocava lá as famílias? Família do B, Babebi, Bobubão, lembram? Fá, Fé, Fi, Fofufão. Não existe família de vogal. A vogal, ela é o som. Então, não existe som sem vogal. Então, quando você for lá separar sílaba, a gente vai falar sobre separação silábica, não tem como deixar uma consoante sozinha. Só existe sílaba com vogal, tá bom? Em português, existem 5 vogais, 5 letras que são vogais. Mas essas vogais, elas têm 12 sons, tá? A, que é o aberto, E, O, que é aberto, E e O, que são semifechados, e tem o I e o U, que é sempre fechado, tá? A gente também tem esses tons aí dos sinais. Tanto que a gente... o quê? Fomos enganados esse tempo todo. Fomos, Hugo desmascarando o mundo. Então, pegando aqui o que o Juan está falando, então eu estou sempre resfriado. Ô, Juan, o ideal é, se você sentir dificuldade em falar alguns sons que você fala, se você está dizendo que o tom das suas palavras são sempre nasalizados, então, qualquer pessoa que... Então, é bom procurar um fono, né? Fazer terapia no fono, que vai ajustar, pode ser um problema de fala, tá? Que aí é um problema de como você colocou. E você tem rinite, porque, então, sempre que seu nariz está entupido, tem isso. Mas existem pessoas que têm problemas em falar alguns sons por algum problema
mecânico de alguma parte, ou da língua, tá? De alguma parte, tá bom? Ô, professor, Oi. mas então pra que é o curso de oratória que o povo fala? Eu achei que era pra isso. Eu tô confundindo com alguma Não, coisa, então. não, não. Oratória não tem nada a ver com som. Oratória tem a ver com você desenvolver bem as palavras. Você ser um cara desenrolar. Oratória, ele vai trabalhar com você desenvolver os seus argumentos. Você é uma pessoa que fala bem, fala organizado, mas a oratória não tem nada a ver com fonética, fonologia. Fonologia é o som. Eu posso falar muito bem e falar assim, vou dar um exemplo. Um cara com oratória fala assim, ó, nas vogais nasais, a corrente de ar flui em parte pela cavidade bucal, em parte pela nasal. Claro que o cara, para ter uma boa oratória, ele tem que ter os sons saindo da boca dele de forma satisfatória, logicamente. Então, ninguém tem uma boa oratória se não tem o funcionamento do seu sistema fonador perfeito. Mas a oratória vai fazer com que você fale num tom legal, que você se posicione bem. Não é só o som da palavra, mas é como você fala, como você se posiciona, como você se porta, como você argumenta. A fonética, que é quem vai trabalhar fonologia, quem vai fazer o curso de fono, é para trabalhar exatamente esse processo do aparelho fonador e adequar ele para que as pessoas falem alguns sons. Minha avó, por exemplo, ela não consegue falar o CL junto. Ela não fala bicicleta, ela fala bicicleta, como se fosse um R. Por mais que as pessoas riam disso, não é um processo de alfabetização. Minha avó é alfabetizada, mas ela, por alguma questão fonética do aparelho dela, ela não fala claro, ela fala claro. Mas em algum processo da formação fonética dela, não houve essa diferenciação entre o L e o R depois dessas outras consoantes. Então, a fono serve para isso. Eu tenho um amigo que está fazendo fono agora, ele não conseguia falar carinho, esse rinho, ele falava carinho, não falava direito esse r. Ele está fazendo sessões de terapia e ele está fazendo esses sons, ele fica em casa. Rrr, rrr. Então, a fono manda exercícios para ele fazer para que ele melhore esse processo, para que ele fale melhor, que ele consiga ser entendido de forma mais interessante, tá certo? Então, não é uma questão de estética, mas de ser entendido bem, de falar bem, de ser entendido. Então, procurar uma terapia de fono é interessante, tá bom? Lembrando, gente, que para nasalizar o som em português, aí tá nessa parte aqui, tá? Para formar um som nasal, que é nasal, que sai pelo nariz, você pode acrescentar um M ou um N nas letras e ela vai virar nasal, ó. A não é nasal, mas an é nasal. É oral, mas I nasal. I, Se você botar a mão no nariz, ó, an, I, é nasal. Ou, se você falar A, E, I, O, U, não é nasal. Então, o M e o N, depois das vogais, deixa ele nasal. Ou você coloca o tio, tá certo? Lembrando que o tio não é acento gráfico, não, tá? Não é um acento para você dizer sílaba tônica, nada. O tio, ele serve para nasalizar uma vogal, tá certo? Como lâmpada, sândalo, sempre, certo? Ele nasaliza, tá bom? E o NH também é nasal, tá? Ninho, rainha, pequenininho. Aí o NH também nasaliza ele, tá bom? Então, esses sons nasais é que você vai ter problema caso as suas narinas estejam obstruídas, tá? Por algum motivo. Ou uma obstrução mecânica que você fecha o nariz, ou uma obstrução por secreção, ou outro problema que você tiver, né? Carne crescida, né? Quem tem uma carne crescida que deixa o som saindo de forma errada. Tem pessoas que falam um pouco assim, fanhos, né? Tem pessoas fanhas, porque o véu palatal, ele é maior do que o comum,
ou ele tem alguma carne crescida eu tinha isso, né, que era, nos cornetos eu tinha uma carne crescida no meu nariz, que fazia com que o espaço de som fosse menor do que o normal. Então, isso também se corrige, tá bom? Então, a gente tem as consoantes, né, vocês sabem muito bem, e elas só funcionam junto das vogais, beleza? Então, a gente, quando a gente vai falar de fonética, tá? Existem as semivogais. O que são semivogais, gente? Vocês têm que entender muito bem isso. Quando a gente vai falar uma palavra, às vezes tem duas vogais juntas, não é isso? Se ela estiver na mesma sílaba, ela não pode ser duas vogais juntas, porque duas vogais juntas, lembra que eu falei que cada vogal é uma sílaba? Se ela tiver duas juntas, então uma é vogal, que é a mais forte, e uma é mais fraca, que é a semivogal. Se forem duas vogais juntas assim, uma vai ter que ir para uma sílaba e outra vai ter que ir para outra, porque elas são fortes. A semivogal pode ser o E, o I, o O ou o U. O A, ele é sempre vogal. É a letra, é a vogal que é a mais forte. Então, o E junto do A é uma semivogal, o I junto do A é uma semivogal. Então, o A é sempre vogal, tá? E toda vez que elas estão juntas na mesma sílaba, uma vai ser vogal e uma vai ser semi. Vou dar um exemplo. Pátio, pátio. Então eu tenho aqui, ó, pá é uma sílaba, então eu tenho, se é uma sílaba tem que ter uma vogal. Pátio, em pátio, eu tenho aqui, ó, duas vogais. Eu não posso ter duas vogais. Uma tem que ser vogal e uma tem que ser semi. Quando você fala pátio, é pátio ou patió? É pátio. Então, o I é mais forte do que o O. Então, o I é uma vogal aqui e o O é uma semivogal. É como se o som estivesse descendo. Se a palavra fosse patió, aí seriam três sílabas. Pa, ti e ó. O I e o O seriam duas vogais fortes, eles iam separar. Mas é pátio, tio. É um som só. Então, se eu tenho duas vogais juntas, não pode ser duas vogais. Uma é vogal e outra é semi. Tá bom? Então, ó, cauda, noite, boi e mais. Cauda tem o A e o U junto. O A é vogal e o I é semi. Noite, noite. Quando eu falo noite, é um som só. Noi é uma sílaba, uma vogal e uma semi. Boi, uma vogal e uma semi. Mais, uma vogal e uma semi. Para tirar dúvida, vamos falar duas palavras aqui, ó. Alguém pode me dizer que palavra tem aqui? Que Sai. palavra é essa? Sai. Sal? Não, sai. Isso aqui é um I. E que palavra é essa aqui agora? Que palavra é Sair. essa? Sai. São palavras diferentes ou não são? São. Quando eu falo sai, é um som só. Sai. O A é uma vogal e o I é uma semi. Então, a gente chama de ditom. A gente vai falar lá na frente. Quando eu falo sair, sair, aqui, sair, eu já falo dois sons, ó. Sair. São dois sons. O A é uma vogal e o I é outra vogal, porque os sons são diferentes, são fortes, ó. Quando eu falo sai, sobe no A e desce no A. Sai, é um som só, mas sair são duas sílabas. Vê a diferença, ó. Sai e sair. Então, duas vogais, elas não podem estar juntas, elas têm que se separar. Então, se elas estão juntas, como aqui em sai, é porque um é vogal e outro é semi. E para eu transformar esse I numa vogal, eu coloco um acentozinho agudo aqui, para poder mostrar que o I não é mais fraquinho, não. Ele deixou de ser uma fraquinha e virou uma vogal. Certo? Por isso que existem as mesmas letras, uma com acento e outra sem. Por exemplo, a gente vai falar, isso é bom aprender isso aqui, porque a gente vai precisar disso para falar de ortografia e também de acentuação. Que palavra tem aqui? Saúde. Aí tem salde. Salde. Não é não? Não tem salde?
Quando eu falo saúde, quantas sílabas tem? Saúde. Duas, porque Duas. saúde. Lembra que eu vou falar de sílaba. Sílaba é quantas pausas você dá. Saúde, duas. Por que aqui tem saúde? Porque o U do lado do A, ele não é fraquinho? Então, uma vogal e uma semi. Só que a palavra é saúde. Saúde tem quantas sílabas? Três. Três. Então, eu vou ter que separar aqui. E o que é que eu tenho que fazer com o I ou com o U quando ele separa de uma vogal? Tem que botar aqui, ó. Saúde, para mostrar que o A é uma vogal e o U também é uma vogal. Ele não é semi para ficar ligadinho ao A. Então, se eu não colocar esse acento agudo aqui no U, eu não vou fazer com que ele se separe do A. Então, vai continuar saúde. Entenderam a diferença? Então, quando tem duas letrinhas que a gente chama de vogal juntas, não são duas vogais, é uma vogal e uma semi. Quando elas são fortes, cada uma está numa sílaba, eu tenho que separar ela, que a gente vai chamar de hiato lá na frente, tá bom? Vou falar um pouquinho mais disso lá na frente. Essa aula de hoje, eu vou separar ela em duas partes, tá bom? Então, eu vou parar a aula num pedaço para a gente continuar amanhã à tarde, tá bom? Que é um assunto um pouco grande. Entenderam, gente? O que é semivogal? É quando uma vogal é mais fraquinha e está junto da outra, tá bom? Lembrando mais uma vez que o M e o N fazem que os sons sejam nasais. Amam, mentem e pólen. Mas vocês sabiam que o M aqui em amam, esse M daqui, esse mentem e esse pólen, esse M e esse N tem som de vogal? A gente fala ama, eles amam, a gente fala eles amam. É como se esse M aqui tivesse um som de U, amam. Não é não, gente? Sim. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo o Word aí? Ó, amam. Sim. Mentem. Como é o nome da outra palavra lá que estava lá? Pólen. E pólen. Aí, ó. Esse amam aqui não é uma palavra, tem 4 letras, não é isso? Mas quais os sons que a gente fala? É como se fosse assim. Vê se não é assim, ó. Ui. Não é assim que a gente fala, não? Amam. Sim. Então, esse M aqui, ele tem som de U. Então, esse AM aqui é um ditongo, é uma vogal e uma semi. O M aqui, por mais que ele seja uma consoante, mas ele tem som de quê? De vogal. Então, esse amam aqui, ó. Vou fazer assim, fica mais fácil vocês verem. Melhor do que ficar digitando lá, né? Tá vendo, ó? Esse M aqui, esse AM, ele tem som de ão. E mentem. Esse em. Eu não falo, eles mentem. Eles mentem. Eu falo assim, ó. Ó. Aqui a cor vermelha. Vou botar aqui o preto, ó. Eles, ó. Imagine que o E tem tio, tá? Isso aqui é só para você imaginar que o E tá nasalizado, tá bom? Eita. Aqui eu não aceito, eu vou botar assim, tá? Ó. Vê se não é assim. É não? Mentem. Então, esse M aqui, ele tem som de vogal, né não? Amam e mentem. Então, por isso que às vezes, gente, a gente tem dúvida quando a gente vai fazer o verbo no futuro, né não? Comeram e comerão. Ó, vê, ó. Comeram, comeram e comerão. Sabe por quê? Porque esse M daqui e esse O daqui, os dois têm som de U. Comeram e comerão.
Por isso a gente tem dúvida, porque o M no final da palavra pode ter som de U. Vocês estão entendendo? Sim. Isso é para a gente entender porque a gente tem dúvida em algumas letras, para mostrar a vocês que essas dúvidas, quando a gente vai falar de ortografia, elas são válidas, tá? Porque o sistema nosso não é perfeito. Se fosse perfeito, a gente falaria amam e não amam. Mentem e não mentem, tá certo? A mesma coisa é pólen, ó. Ó, como a gente fala pólen. Tá vendo? Pólen. Esse EN aqui, ó, tem som de em. Então, também, bem, rezem. Então, gente, isso aqui que eu tô falando para vocês não é bobagem, não. Isso é ciência. Isso é linguística. Isso é entender a língua, o processo fonético dele. Então, todo o assunto de gramática que eu vou falar com vocês, eu vou trabalhar com ciência. Eu vou explicar os porquês. Não adianta eu dizer para vocês, vocês têm que entender que comeram com M e comerão, um é passado, um é futuro. Eu tenho que explicar porque existe a dúvida. Então, esperem de mim sempre essa visão mais científica das coisas, tá certo? Deu para entender? Tudo tranquilo até aqui? Certo. Sim. Massa. Vamos continuar. Então, vamos lá. Semivogais, todo mundo entendeu, né? Aí agora a gente vai trabalhar os encontros vocálicos. Pessoal, que coisa besta, coisa lá da quinta série. É mesmo? Muita gente não sabe, tem dúvida quando é com RR, quando é com SS, quando é que esses encontros vão separar, se não separam. Então, preste atenção, porque esse assunto vai ajudar você no assunto básico que eu falei para vocês que é importante, como divisão silábica, né, para separar se é... Pessoa XC separa ou não? Calma, vamos lá. Para entender na redação também como separar e também para não ter erro de ortografia. Caro é uma coisa e carro é outra, tá? Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, lembra que eu falei para vocês que na mesma sílaba, se tiver duas vogais juntas, não são duas vogais, é uma vogal e uma semi. Lembra que eu falei para vocês? Então, sempre se tiver na mesma sílaba, uma tem que ser forte e fraca, ou fraca e forte. Então, é chamado de ditongo. O que é ditongo? São duas ditongo, aqui tem dois, ó. Di. E tongo é tom. O tom da nossa língua não é a vogal, é como se fosse duas vogais na mesma sílaba, mas não é duas vogais na mesma sílaba. Uma vogal e uma semi, ou uma semi e uma vogal. É simples. O que é um ditongo decrescente? É quando começa com a vogal e desce para uma semi. Então, vogal e semi, ó. Pai. Ó. Pai. Sobe no A e desce no I. Céu. Sobe no E e desce no U. Eu não falo pai e nem CU. Eu falo pai. Pai. Sobe no A e desce no I. Céu. Sobe no E e desce no U. Muito. Não, professor, para mim o mais forte de muito é o I. E aí você fala muito, eu estou muito feliz, é muito. Então, gente, o nosso sistema fonético, ele tem explicações, ele não é do nada, tá? É igual a pessoa fala, esse produto foi gratuito. Não é gratuito, é gratuito. Gratuito. É uma semi, gratuito. Sobe no U e desce no I. Não é gratuito, tá? Retrai, sobe no A e desce no I. Tá vendo aqui a setinha, ó? Ele é decrescente. Biscoito. Não é biscoito, é biscoito. Então, gente, tudo que a gente fala tem uma explicação científica. Ninguém fala biscoito, tá? E ele é crescente quando começa com uma fraquinha, que é uma semi, e sobe para uma vogal. Qual? Ó, qual? Desce no U e sobe no A. Frequente. Não é frequente. Frequente. Não, é frequente.
Quente. Pátria. Não é patria. Tá? Mandioca. Não é mandioca. É mandioca. E água. Então, o ditongo ele pode subir vogal, descer em vogal e subir para uma vogal, ou descer de uma vogal para uma semi. Tranquilo? Entenderam o que é ditongo? Sim, sim. E lembrando, gente, que, ó, quando eu falo pai é uma sílaba só, sé é uma sílaba só, muito, ele tá uma sílaba só aqui, ó. Retrai, tá o a e o em uma sílaba só. Tá? Agora, vamos voltar para lá. O que? Ninguém entendeu o que, gente? Gente, mas vocês estão entendendo agora? Tá todo mundo entendendo agora? Tranquilo? Sim. Deixa eu só explicar outra coisa. Vamos para outra coisinha. Vamos pegar essa palavra que está lá. Retrai. Vamos descer aqui. Tem Falar. retrai e tem retraído. Exatamente, ó, vê. Retrai. Existe retrair. Existe retrair. Vê que massa agora. Essa primeira aqui, deixa eu botar o númerozinho. A primeira palavra, como é que a gente pronuncia? Retrai. Retrai. A segunda? Retrair. Retrair. E a terceira? Retrair. Retrair. Vocês sabem que, a gente vai falar isso em acentuação, você sabe que toda palavra tem uma sílaba tônica, não é isso? Não é isso? O que é sílaba tônica? A sílaba mais forte. Quando eu falo retrai, a mais forte é trai. Retrai. Retrair também é retrair. Deixa eu botar aqui. Vamos separar primeiro. Peraí, vamos separar primeiro. Ó, retrai se separa assim. Retrair. E retrair. Não é isso? Não separa assim? Por que eu não separei esse trai? Porque é uma sílaba só. Retrai. Então, eu tenho aqui, ó, um A e um I junto. Eu posso dizer que isso aqui são duas vogais juntas? Existem duas vogais juntas? Não é uma vogal e uma É uma vogal e uma semi. semi. Por isso que ela não separa. Mas quando eu falo retrair, o A aqui, ó, ele vai separar do I. Não vai, não? Retrair. Vai porque as duas são vogais. Porque as duas são vogais. Você pergunta, professor, e por que o I? A gente não diz que o I e o I e o U, quando separa, não tem que colocar um acento nele? Mas quando depois do I vier um R, um M, um Z, tá? Ou um NH, esse acento não vai ter. Vou mostrar aqui, ó, vou dar um exemplo. Cair. Não tem que ter acento porque separou do A? Não é isso? Ó, faísca. Ó, também. Baú. Não separou? Quando o I e o U se separa, ele ganha status de vogal, ele não tem que ter acento, não é isso? Todo mundo entende isso? Sim. Porque se eu não colocar aqui, fica cai, faisca e bau. Mas, se na mesma sílaba, quando eu separar e ele vier junto de R, M, Z ou NH, não precisa de botar o acento, porque essas letras já dão força ao I e ao U. Vou dar um exemplo aqui, ó. Cair. Amendoim. Raiz e rainha. Vejam só. Cair tem quantas sílabas? Diga aí para mim. Duas. Duas. Amendoim. A,
mi, dó. Esse doim vai separar ou vai ficar junto? Esse Junto. doim. Separar. Porque eu não falo amendoim. Eu não falo Amendoim. amendoim, eu falo amedoim. Separa. Separa. Raiz também separa. E rainha separa assim. Vocês sabem que o NH ele não se separa, né? Você não pode fazer isso aqui nunca. O NH ele é inseparável. Tá? Eu vou falar sobre isso depois. Então vejam só. O I aqui deveria ter acento, né? Porque separou do I, mas ele está junto de um R. O R já dá força. Não precisa. Amendoim, o I já está junto aqui de um M, não precisa. Raiz aqui, não precisa. Tá? E o INHA também não precisa, porque ele está junto de um NH. Então, E o CH. oi? O CH. Não, as únicas que deixam ele que não precisa são essas palavras. Tá certo? Ok. Porque eles já dão força. Aí deixa eu fazer uma pergunta agora, quero ver se vocês são inteligentes mesmo. Raiz não tem acento no I, mas raízes tem. Juiz não tem acento no I, mas juízes tem. Por quê? Porque o I não se separa do Z. Como é? O I não se separa do Z, aí Isso, porque vê só. Quando eu falo raiz, não separou? É um hiato, né? Mas o Z tá do ladinho do I aqui, ó, na mesma sílaba. Aí ele deixa o I forte. Mas quando eu falo raízes, o I fica sozinho, ó. Raízes. O I sozinho aqui, ele tem que estar com acentozinho para marcar que ele é uma vogal, que ele é uma vogal. Certo? Não é isso? Então, aqui em raízes, o I aqui, ele tá sozinho. Mesma coisa de juiz, ó. Juiz. Aqui, juiz. Você, ó. Ele tá junto de um Z. O Z já faz com que ele não precise de acento. Mas juízes, ele tá o quê? O I tá o quê, gente? Sozinho. Então, o I e o U, toda vez que ele tiver separado de um a outro, que ele virar uma vogal, ele tem que vir com acento. Só não quando ele tiver na mesma sílaba de um R, um M, um Z, um NH. Cadê aqui? Quem foi que perguntou? Dá uma de rainha aqui. Cadê? Pensou que rainha era separado. Cadê? Quem foi que perguntou isso? Ah, Yasmin. Vamos lá, Yasmin, para a tua dúvida. Ó, rainha. Se você separar rainha assim, o que é que ia ter que acontecer com o I? Hein, gente? Se eu separasse rainha assim, o que é que a palavra rainha, o I ia ter que ter acento, né, não? Ia ser rainha, ia ser assim, né, não? E aparentar que tem um acento. Não, não, se tivesse acento, é porque a separação seria assim. Mas a palavra rainha tem acento no I? Não. Porque não é rainha. A palavra não é rainha, é rainha. Então, o I aqui em rainha, se você colocar um acento no I, é porque a separação de rainha é assim. Então, rainha se separa assim. Certo? O inha vem para cá. Por mais que você fale dois sons, mas não são dois sons, tá certo? Tranquilo? Vamos lá, para a gente continuar. Estão entendendo até aqui? Daqui a pouco a gente dá uma pausinha para a gente não ficar muito extensa a aula, para a gente deixar para a próxima aula, tá bom? E aí, para a gente terminar a aula de hoje, a gente vai falar... Opa! A gente vai falar sobre, para terminar, tritongo e hiato. Então, é simples. Presta atenção. Se a gente aprendeu lá no fundamental que ditongo é quando tem duas vogais juntas na mesma sílaba. Pode ter duas vogais juntas na mesma sílaba? Pode ou não? Não. Como é,
Professor, Pode ter repete duas muito. vogais juntas na mesma sílaba? Não. Não. Para estar na mesma sílaba, tem que ser vogal e semivogal, ou semivogal e vogal. Aí você vem para tritongo. Vê que... Gente, vocês agora vão chorar de tanta emoção. Tritongo são 3 tons. Seriam como se fossem 3 vogais. Se não pode ter 3 vogais, 2 vogais na mesma sílaba, pode 3? Não. Cada sílaba só pode ter quantas vogais? Uma. Não é isso? Mas quando eu falo Uruguai, vê, ó, Uruguai. Eita porra, agora tem 3 vogais na mesma sílaba. Não. Fala Uruguai. Uruguai. Guai. Desce no U, sobe no A e desce no I. Então eu tenho uma semi, uma vogal e outra semi. Então todos os tritongos que a gente fala, e vocês falaram até hoje, mesmo sem vocês saberem, todos os tritongos que vocês falaram sempre foi semi, vogal e semi. Porque na nossa língua só se aceita uma vogal por sílaba. Pode ter 2 semi, mas vogal só tem uma. Não é interessante isso? Ninguém ensinou isso a gente. Ah, só pode ser vogal, semi. Não é assim. Naturalmente, na nossa língua, esse é o processo. Entenderam? Aqui, ó. Enxaguei. Enxaguei, ó. Enxaguei. Ó, guei. A mais forte é o E, ó. Enxaguei. Não é enxaguei, não é enxaguei, é enxaguei. Então, semivogal, vogal e semi. Iguais. Iguais. Semi, vogal e semi. Semi, vogal e semi. Semi, vogal e semi. Nunca vai ser vogal, vogal e semi. Não pode ter 2 vogais na mesma sílaba. Isso vai ajudar tanto vocês a entenderem a acentuação gráfica, divisão silábica, que vocês nem imaginam. Que é uma coisa que a gente já... Oi. No caso que sempre que tiver 2 vogais juntas, uma vai ter que ter um acento, né? Não. Se tiver 2 vogais, tipo, cada uma for para um lado, só vai precisar ter acento se a segunda for um I ou um U. As outras não, eu vou explicar lá embaixo. Porque o I e o U, elas são muito fracas. Então, toda vez que um I ou um U se separar de uma vogal, eles têm que ter acento gráfico, né? A não ser que na mesma sílaba que ele tiver aquelas letrinhas lá. R, Sim. M, Z e NH. Se for outra letra, não. Vou mostrar já já. Sagões. Ó, desce no U, sobe no O e desce no E. Semi, vogal e semi. Quaisquer. Ó, semi, vogal e semi. Entenderam, crianças? Então, para ter tritongo, isso aqui não é uma regra, não é uma regra de escola, não, é uma regra da língua. Tá? Isso é uma coisa da língua. Então, gente, a gente tem que ser muito humilde para entender que a gente, mesmo quando a gente está no 3º ano, existem fenômenos da língua que a gente não entendeu quando a gente era 5ª série, que a gente não entendeu quando a gente era 3ª série. E isso é tão importante para você entender tudo. Porque, por exemplo, vocês vão ver na aula da semana que vem, quando a gente for falar de acentuação gráfica, todos vocês têm dúvida de acentuação gráfica ou não tem? Mas se você entender essa questão de vogal, semi, hiato, vocês vão entender de sílabas, dividir sílabas, vocês nunca vão errar mais nenhuma palavra quando for acentuar. Eu prometo a vocês que depois da aula de acentuação da gente, vocês não vão ter dúvida mais em nenhuma palavra. Então, isso daí que a gente está aprendendo hoje é como o Cauã está falando aqui, é o Coringa. Eu não consigo aprender acentuação se eu vou colocar baú, se eu vou colocar um acento agudo em baú, se eu não entender o que é um ditongo. Eu não vou botar um acento agudo em faísca se eu não entender que é um hiato, e o I separou do A e tem que ser forte e ter um acento. Beleza?
E aí, para a gente terminar a aula de hoje, é a primeira parte da parte de fonética, tá certo? Então, amanhã a gente vê o resto, para não ficar também muito longo. Hiato tem o sentido de vazio, é como se fosse algo que quebrou. Então, ele separa. Então, hiato é exatamente quando tem duas vogais juntas, mas se elas estão juntas, ela tem que ir uma para uma sílaba e outra para outra sílaba. Hiato é quando as duas vogais elas se separam. A pergunta aqui não sei quem foi que perguntou. Toda vez que separar tem que ter acento? Não. Veja aqui o exemplo. Coelho. Quando eu falo coelho, eu não falo coelho. Coelho. É coelho. Eu separo coelho. O E não separou do O? Separou. Não é um hiato? É. Eu vou precisar colocar um acento aqui em coelho? Não. Para dizer que o E é forte? Não. Só vai precisar colocar o acento quando você separar e formar um hiato, se for um I ou um U, que não esteja seguido de R, M, Z ou NH. Já é diferente aqui, ó, saída. Se eu não colocar o acento agudo no I, fica saída. Então, aqui é saída. Separa. Carnaúba. Não é carnauba. Se a palavra fosse carnauba, não teria nem acento no U, porque seria um ditongo. Carnauba. Tá na mesma sílaba, mas é carnaúba. Países. Faísca. Então, o hiato é quando as vogais elas se separam. E lembrando que não precisa colocar acento nessa que separa, só se ela for um I e um U e não estiver ligada a um R, um M ou um Z. Tranquilo, crianças? Tranquilidade? Tranquilo. Então, é o seguinte. Tranquilidade. Que aula gostosa. Então, é o seguinte.